Olá, meus friends! Sou Renan Matavelli e bem-vindos ao canal Friends Brasil, o seu canal totalmente Friends. Friends completa 26 anos e não poderíamos deixar de celebrar com grande estilo este marco da nossa amada série. Trago nesse vídeo algumas curiosidades do episódio piloto e cenas que não são exibidas nem na Warner e nem na Netflix. E eu vou explicar tudinho o que acontece. Algumas curiosidades. O The Pilot e o The Last One são os únicos episódios que não começam com aquele com. Em alguns DVDs, o episódio piloto foi exibido originalmente no dia 22 de setembro de 1994 na rede americana NBC às 8h30 da noite, dirigido pelo lendário James Burrows e escrito por Martha Kauffman e David Crane. Porém, esse episódio ele foi gravado muito tempo antes de sua exibição, no dia 4 de maio de 94. Para vocês terem ideia, o episódio piloto teve um total de 8 horas de gravação, praticamente 2 horas por câmera, eram 4 dentro do estúdio. E no final da edição ficou um total de 22 minutos. Esse episódio... Bem, vou fazer um resumão desse episódio, mesmo que a gente esteja careca de saber. A Mônica fala que está se encontrando com um cara, o Paul, the Wine Guy. Rachel deixa Barry no altar e encontra Mônica no Central Park. Ross está chateadíssimo com o fim do seu casamento. Afinal, além do término, ele descobre que a sua esposa, ou ex-esposa, é lésbica. A Rachel briga com seu pai e fala que vai morar com a Mônica e a história começa a partir dali. I'll Be There For You foi a música escolhida para a abertura da série. Eles estavam cotando para ser uma música da banda Ren. Vamos ver qual era. A Phoebe canta um trecho da música My Favorite Things, de A Noviça Rebelde. E coincidentemente, no último episódio, ela também cita a Noviça Rebelde, falando do Central Park que estava rasgado durante o primeiro episódio. Talvez pelo fato que ele foi encontrado nos porões da Warner, porém depois consertado. A logo do Central Park não aparece em algumas cenas, talvez por ser o episódio piloto. O apartamento da Mônica tem o número 5 na porta, que é trocado depois para o número 20, para que as pessoas pensassem que eles morassem em um apartamento mais alto. Não esqueça de inscrever-se no canal, deixar um like e compartilhar com todos os seus friends, beleza? Vamos agora às cenas cortadas do episódio piloto que você não encontra nem na Netflix e nem na Warner. Esse assunto vale um vídeo, mas vou tentar resumir o que aconteceu dessas cenas que não são exibidas nem na Netflix e nem na Warner. Friends foi originalmente exibida no formato 4x3, aquela quadradona que a gente conhece. Quando a série completou 20 anos, eles anunciaram que remasterizaram o material de Friends agora para o formato 16x9 em HD. E assim eles lançaram o box Blu-ray de Friends. Porém, a dona Warner só remasterizou os episódios como foram exibidos originalmente na TV e como foram comercializados, que são esses que a gente vê na Netflix e na Warner Channel. Porém, nos DVDs e boxes antigos, nós temos no formato 4x3 os episódios com a versão estendida, digamos, com cenas inéditas. Só para vocês terem uma ideia, só o episódio de piloto tem mais de 7 minutos adicionais do que a gente vê na Netflix e na televisão. Agora você pode se perguntar, por que não remasterizaram todo o conteúdo? Primeira suspeita, porque não queriam mesmo, né? Outra, porque eles estavam focados apenas no conteúdo que já foi exibido na TV e já era comercializado. Outro ponto que eu levanto é que nem todas as câmeras tinham a tecnologia que gravavam 16x9. Por isso, quando eu assisto um episódio em HD e o outro episódio no formato do DVD, tem algumas cenas com enquadramentos diferentes. Por isso, talvez algumas cenas ficaram apenas nos DVDs. Vale lembrar também que o conteúdo exibido na TV ele tinha uma média de 22 minutos, né? Com um total de exibição de 30 minutos com comercial. Por isso também muitas cenas foram cortadas para dar tempo de exibir na televisão. Então vamos finalmente às cenas esquecidas que talvez você não lembre ou você nunca viu.
temos uma rápida conversa da Phoebe com o Chandler antes da Mônica abrir a porta pro Paul, e o Joey dá uma dica pro Paul enquanto a Mônica tá no quarto se trocando. Hey Paul, here's a little tip. A icônica apresentação de Phoebe no metrô de Nova York, conquistando nossos corações. Ou cagando em nossos corações, como vocês acharem melhor. Que essa cena ficou fora dos episódios remasterizados. Rachel lota ainda mais a secretária eletrônica do Barry, e ela fala que o sobrenome dele é Fingal, mas depois eles trocam para Farber. A cena que a Rachel assiste a novela é um pouquinho maior. Vamos assistir esse trechinho. We are gathered here to join together, Joni Louise Cunningham and Charles. O Joey não aguenta mais a fossa do Ross e ele vai embora para um date. Vamos ver a cena. A cena em que a Rachel faz um café pro Chandler e pro Joey tem uma sequência de falas cortadas entre eles, a Mônica e o Joey no final. Vamos assistir esses trechos. Although actually I'm really not that hungry this Oh good. Lenny and Squiggy are here. We should both know that. A Mônica falando que rolou um clima com o Paul the Wine Guy e a Rachel já tava querendo fazer um rolo com o vestido de casamento. Vamos ver essa cena. Rainha empreendedora, né, meninas? O trabalho da Mônica, só de bater o olho nela, soube que ela teve uma noite e tanto. E aí ela fala uma frase que não tem no episódio da Netflix. Pushing my Aunt Roz through Parrot Jungle and you're having sex. So... Na cena em que temos a Mônica contando da cilada do Paul the Wine Guy, ela fala as seguintes cenas mais icônicas de Friends, com a Rachel cortando os cartões de crédito. Ela é muito maior do que a gente vê na versão em HD. Vamos conferir os trechos que foram eliminados. It's really necessary. I mean, I can stop charging anytime I want. Come on, Rachel, you can't live off your parents your whole life. Airplane without a parachute? Come on, I can't do this. You can, I know you can. The real world. It sucks. You're gonna love it. E na cena final, nós temos uma fala entre a Mônica e o Joey. Já temos a Rachel no seu primeiro dia de trabalho mostrando que ela seria a melhor garçonete da história do Central Park. Cenas excluídas da versão remasterizada de Friends. Friends faz 26 anos e quem ganha esse presentão é vocês aqui do canal, por isso no grupo Fãs de Friends Brasil, o link está aqui na descrição do vídeo, que nós vamos comemorar os 26 anos de Friends em grande estilo, então fica de olho lá. Vai ter muito Friends sim, e se reclamar vai ter Friends 2 vezes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, I'll be there for you, e até mais!